Estamos começando mais um Loki Podcast. Hoje, com muita satisfação, trazendo aqui o nosso pastor Marcos Amazonas, teólogo batista, que tem uma visão que eu vou falar aqui, que eu acho muito interessante, como ele vê Deus. Muito prazer em recebê-lo aqui, agradeço muito pela sua presença, pelo aceitar o nosso convite, as suas ordens. Um prazer é meu, não tem como não aceitar esse convite, né? Obrigado. Você falou, é um prazer estar aqui, conversar, trocar uma ideia e refletir um pouco sobre a vida. Exato. Sobre a nossa existência. Que eu acho que é um assunto que eu até coloquei na descrição do vídeo, que eu penso que esse falar de Deus, de espiritualidade e da sua revelação específica, que é a Bíblia Sagrada, eu penso que aqui, pelo menos aqui nessa terra, não tem assunto mais importante para a gente tratar e que a gente deve se debruçar e se dedicar em compreender aquilo que nos revelou, né? Então, acho que é muito importante. E uma pergunta, se o senhor tivesse que escolher um motivo, por que o senhor acha que eu lhe convidei? Um motivo? É. O senhor não vai saber, não. Não, confesso que não sei. Chuta. Eu diria que pela nossa amizade, acima de tudo pela nossa amizade. Mas aí fica muito vago, né? Muito interpessoal. Foi uma coisa sua. Foi por uma característica sua, não por um relacionamento nosso. Uma característica minha, eu creio que é alegria. Alegria. Opa, chegou perto, é por aí. É por aí. Sabe uma coisa que eu admiro muito no senhor e que eu acho que é importantíssimo? Essa maneira que o senhor apresenta Deus. O senhor, eu vejo no senhor uma manifestação de Deus, como o senhor recebeu em seu coração Deus como Pai, porque muitos os veem como padrasto. E como o nosso Salvador nos falou, né? O meu fardo é leve, não é? Então, o chamado para o reino de Deus, para as coisas de Deus, ela não é pesada, ela não é sofredora, ela não é entristecedora. Às vezes as pessoas confundem sofrimento com problemas. São coisas diferentes. São totalmente distintas. Tem gente que não tem problema nenhum e é completamente infeliz, sofre o tempo todo. E tem gente que é cheio de problemas e não tem sofrimento nenhum, é feliz. Então, isso eu acho muito importante. É interessante falar isso. Primeiro, Sandra, boa noite. Opa, minha irmã, Sandra Sueli. Boa noite, Sandra. É muito interessante essa tua visão, Nudo, porque Desmond Tutu, né, ele faleceu recentemente, ele disse que nós somos criados para a bondade. E eu creio que nós fomos criados também para a felicidade. Numa das últimas palavras de Jesus, ele disse, eu tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria em vós seja completa. Deus nos quer sendo pessoas alegres, apesar das diversidades e das lutas que nós temos. Quando a gente pensa em evangelho, primeiro evangelho é boa nova. Então é redundante nós falarmos as boas novas do evangelho, porque é a tradução apenas. Então, essa boa nova é a nova da alegria, é a nova da liberdade. E eu estou cada vez mais me desligando dessa questão muito opressora, da religiosidade. Exato. Que às vezes estrangula. Porque Deus nos quer, o convite dele é para a gente aprender dele, que o fardo é leve. Ele diz, se você está cansado, sobrecarregado, venha até mim. Então, cada vez mais eu procuro viver essa realidade. Eu sou o que sou aqui nesse momento, mas também se chegar no local onde né, hoje eu não estou pastoreando interinamente uma igreja fora de Coimbra, dando apoio para eles, mas o meu ministério em Coimbra hoje é um ministério que eu digo que a gente chama Ministério à Volta da Mesa. Nós nos reunimos uma vez por semana para ter 15, 20 minutos de conversa, reflexão e depois partilhar uma refeição
fazendo aquilo que Jesus gostava de fazer. Saborear uma boa comida e conversar. E bater um bom papo. Bater um papo, trocar ideia, falar sobre a vida. Exatamente. E nós dizemos no nosso ministério, né, que o nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. E manifestando graça, acolhendo quem quer chegar. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, acho que esse é o caminho. E uma frase que eu ouvi uma vez, eu não me lembro de quem, mas eu ouvi uma frase muito importante, que a pessoa disse o seguinte: tem muita gente que não aceita a Cristo, ou rejeita, ou não quer, o que seja. E aí ele perguntou: será que essas pessoas que não aceitam a Cristo realmente não querem a Cristo ou não querem o Cristo que nós apresentamos a eles? Será que nós realmente estamos transmitindo o que realmente Jesus nos pediu para transmitir? Eu acho que temos o tempo todo que nos perguntar isso. O desafio, hoje eu estava conversando com alguém cedo, e foi muito interessante. Diante dessa perspectiva que a gente está vivendo, esse clima de guerra, a pessoa disse: o que você acha desse momento? Você não acha que Jesus está voltando? Será que nós estamos preparados? E a pessoa falava assim: eu estou tão afastado da igreja, e se eu ficar? Eu disse assim: bom, o que você pode fazer para que Deus te ame mais, então? Eu tenho que fazer isso. Eu disse: para que Ele te ame menos. E ela: também tem que fazer isso. Eu disse: olha, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Exato. É a graça de Deus. Exato. Então, quando a gente aprende a graça se descortina realmente para nós vamos viver de forma leve. E aí vamos perceber que essas regrinhas que nós criamos e essas bandeirinhas que nós levantamos, elas não fazem sentido nenhum. E eu fui criado num ambiente muito plural, eu dou graças a Deus por isso. Então eu já nunca fui muito levantar bandeira. Então cada vez menos. Eu quero, utilizando uma expressão bem brasileira, né? Eu quero curtir o momento e curtir a vida com graça. No melhor sentido possível de curtir, né? E na graça, sem os legalismos e as barreiras. Né? A santidade se faz na caminhada. Exato. Tem uma coisa... Eu levei mais ou menos quase 20 anos. Eu me converti... Eu sou de nascença católico, como a maioria dos brasileiros são, aquele católico que é batizado na igreja católica e vai à igreja em casamento e batizado, né? E eu fui realmente conhecer a Cristo quando o meu filho mais velho, o Andrew, me deu uma Bíblia de presente. Eu tinha 36 anos de idade. Foi quando, pela primeira vez na minha vida, eu decidi abrir aquele livro e ver o que tinha ali. Porque eu tinha recebido um presente do meu filho. E quando eu abri aquele livro, eu descobri um tesouro. E aí, quando a gente começa a ler aquele livro, a gente não quer parar mais, né? Porque a sabedoria eu não conheço. Eu comecei a fazer a faculdade de teologia, acabei abandonando. E uma das matérias que a gente faz é estudar religiões, né? Então a gente estuda todas as religiões, pagãs, tudo. E eu fiz um bom exercício de campo sobre isso. E analisei principalmente as grandes religiões, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Dei uma análise nas suas fontes primárias, vamos dizer, ou básicas, essenciais. E eu realmente não encontrei nenhum livro de maior sabedoria, de maior profundidade espiritual, de abrangência espiritual, de objetividade, simplicidade, clareza do que a Bíblia. Eu não conheço nada mais profundo e elevado ao mesmo tempo, espiritualmente falando, do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia, alguém uma vez disse para mim que a Bíblia é a carta de amor de Deus, a declaração de amor de Deus para o homem. Eu vou mais ainda, né? A Bíblia, quando nós paramos para estudar a Bíblia, nós percebemos que eu não gosto de falar em termos de religião, fechar o cristianismo como religião, porque para mim ele não é muito além disso. Também acho. Mas é o único
local que nós percebemos Deus vindo em busca do homem. As religiões, sejam elas quais forem, elas nos apresentam o homem buscando a Deus e o homem tentando satisfazer a Deus. E a Bíblia, na revelação de Deus, ela nos mostra Deus buscando o homem, Deus fazendo tudo aquilo que o homem não pode fazer para que ele possa voltar para a realidade de uma relação íntima com Deus e aprender a... Eu já me deparei com essa questão e muitas pessoas, em vários diálogos que eu tive com pessoas que ou não eram cristãs, tive poucas oportunidades de conversar, se eu não me engano, uma ou duas vezes só com um ateu, que, bom, ou seja, eu já fui questionado muito quanto a essa questão do Velho Testamento, de coisas que estão lá reveladas, a nível de sacrifício, de pena, de sentenças, que as pessoas muitos usam ali para dizer, olha que Deus cruel, não é? Ou então Deus mudou, como é que é isso? Se ele é perfeito, como é que muda, como é que, né? Mas aí a conclusão que eu chego é a seguinte, que eu respondi para mim mesmo, se serve para mais alguém eu não sei, mas foi a resposta que me satisfez, que é uma coisa que eu quero tocar nesse assunto também, questão das nossas respostas, não é? A relação de Deus com o homem, Deus é imutável, porque ele é perfeito. Como perfeito, ele é pleno. Então, ele não era um Deus 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e hoje é outro. A Escritura diz que ele é o mesmo, né? Sim, a perfeição é plena, se é pleno não tem o que mudar. Como é que é? Só muda quem tem o que melhorar, quem tem defeito, que não tem, a plenitude não pode mudar, né? Ele já é pleno. Então, por que a pessoa questiona, então por que ele mandava fazer isso? E hoje não manda mais? Como é que é isso? Aí ele pergunta, isso é uma relação entre Deus e o homem. O homem de 3.000 anos atrás era o mesmo? Você, quando se relaciona com seu filho de 2 anos, é do mesmo jeito que você se relaciona com seu filho de 20? A primeira vez que eu ouvi foi do pastor Caio Fábio, que eu gosto de muitas coisas, discordo de muitas outras também. Mas ele falou uma vez uma frase que me chocou, assim, de imediato, mas logo ele explica, né? E ele diz o seguinte, Deus não existe. Já viu ele falando isso? Já. Caiu. Deus não existe. Aí, caramba, como é que o pastor vai falar que Deus não existe? Deus não existe. Eu existo. Você existe. A mesa existe. Deus não existe. Deus é. Porque ele transcende a existência. A própria palavra existência é que existe. Saiu de. Então, a existência é a criação. Deus está além, transcende a existência. Não é? Achei muito interessante essa visão. O que eu penso? Vamos lá. Eu me fiz essa pergunta. Eu acredito que todos deveriam fazer. Eu me perguntei, Deus existe? Eu acredito que todo mundo deveria fazer essa pergunta. E responder. Sim. Não preciso responder para o senhor, mas eu preciso responder para mim. Eu preciso me responder essa pergunta. Não é? E eu cheguei a uma resposta, que eu vou dizer. Mas antes de dizer a resposta, para melhor enquadrar a resposta, eu vou dizer o seguinte. Deus, quando quer nos resgatar, né, ninguém conhece melhor a gente do que o próprio Deus. Então ele sabe como nos resgatar. Ele sabe onde te tocar para te chamar a sua atenção. Né? E o momento. Sabe? Não, o momento, a forma, como, o quanto, né? Então, como Deus... na época que Deus me chamou, eu tinha uma consciência puramente lógica. Eu achava que até toquei isso aqui, acho que eu toquei outro dia no podcast, não sei se eu toquei nesse assunto no podcast, que eu achava que a evolução humana estava na razão. E depois eu fui entender que a emoção é evolução. E eu chego à conclusão de que a verdadeira evolução é quando a razão e a emoção andam de mãos dadas. Quando nós conseguirmos, quando a nossa razão
conseguir, eu não sei se a palavra é controlar, mas quando a gente harmonizar, quando a nossa razão se harmonizar com todos os nossos sentimentos, aí nós estaremos melhores. Deus sabia onde me tocar para me chamar. E como eu vivi um momento de muita lógica na minha vida, foi assim que ele me chamou. Ele me chamou ele me revelou parte da palavra dele de lógica pura. Me trouxe a reflexão lógica. E foi com essa lógica que eu respondi essa pergunta: Deus existe? E eu comecei a me fazer o seguinte questionamento. Primeiro, a pessoa que afirma, se eu afirmar, vou contrapondo, né? Não vou afirmar, Deus não existe. Quais argumentos eu tenho para afirmar que Deus não existe? Esse foi o exercício que eu fiz. Aí eu tenho que, qualquer afirmação que qualquer ser humano vai fazer, ele vai fazer submetido às suas capacidades de percepção da existência, ou do que há. Que são, a gente sabe, na verdade são 11 ou 12 sentidos, mas normalmente se fala em 5, né? Então são 5 sentidos. E, para mim, a gente tem mais um, que é a razão, que a razão para mim é um sentido de percepção do transcendente. Os 5 sentidos são percepções materiais e a razão é um sentido que Deus nos deu para perceber o transcendente, a matéria. Então nós temos pelo menos 6. Então, eu comecei a pensar, vem cá, para eu dizer que Deus não existe, qualquer afirmação que eu vou fazer, eu tenho que estar fundamentado nos meus 6 sentidos. Né? Razão, o que eu posso explicar, a minha capacidade de enxergar, de ouvir, de olfato, paladar, tato, visão e audição. Ok? Todos os meus sentidos, vou começar um por um. Visão, eu só vejo do vermelho ao violeta. Né? Por exemplo, o arco-íris é uma abóbada. Não é? O arco-íris na verdade, é uma circunferência. Mas ele, como toca na Terra, seria uma semisfera. Mas eu só vejo um arco. Porque eu só percebo do vermelho ao violeta. A abelha, por exemplo, vê um arco-íris muito maior. Ela vê muito mais cores. Então eu só vejo um pedacinho. Eu só ouço de 20 a 20 mil hertz. Né? O morcego ouve muito mais frequência, o cachorro. Né? Eu só ouço um pedacinho do espectro de audição de 20 a 20 mil hertz. O meu paladar só consegue perceber sabores das papilas gustativas que eu tenho. Se eu não tiver, eu não percebo sabor nenhum. O meu olfato, que varia de 30 a 4 mil sensores olfativos, ele só consegue perceber uma molécula olfativa se ele tiver o receptor daquela molécula, que varia de 30 a 4 mil receptores. A minha razão não é diferente. O meu tato também, a porosidade, eu passo a mão no vidro, aço liso. Não é lisa, porque eu só consigo perceber o mínimo. Então, nós somos altamente limitados. E a nossa razão também é altamente limitada. Um ser humano achar que ele tem a razão capaz de perceber toda a existência, e mais ainda, se ele não entendeu ainda que existe algo além da existência, que é o que há, se ele não tem essa capacidade, ele achar que ele é capaz de afirmar que um ser não existe baseado nas nossas percepções, nos nossos sentidos altamente limitados, é no mínimo um pouco de prepotência. Né? Aquela velha máxima, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Então é uma questão até de lógica. Né? Então, mas aí depois eu cheguei à conclusão, para mim, por que Deus existe? Eu fiz o seguinte exercício de reflexão. Primeiro, engraçado, né? Eu sou parecido com o senhor, né? É engraçado, né? Tem 2 braços, né? 2 pernas, a gente pensa parecido, né? Um monte de coisas, a gente percebe. Ele também, né? Parecido, um monte, né? Tudo parecido. Engraçado, aí eu tenho inteligência muito parecida com a sua também, nós entendemos, nós somamos, multiplicamos, entendemos muitas coisas lógicas. Dividimos. É engraçado. Será que... Como é que pode? Mas eu sou um ser, eu sou a outra. Né? Por que a gente tem essas semelhanças? Será que aquela historinha lá, né?
de que a gente veio de um lugar só? E aí, então, se a gente veio de um lugar só, então fica fácil entender, porque nós somos tão parecidos, não é? A percepção, né? Pois é. Eu tenho como ter algo sem ter recebido? Eu sou, o senhor é, os gametas que recebemos de nossos pais. A carga genética. Toda essa... Estamos vivos porque comemos coisas aqui da natureza que nos sustentam a nossa vida material, carnal aqui do nosso corpo. Nós somos e continuamos sendo porque recebemos coisas fora de nós ou anteriores a nós. Então, se eu tenho esse corpo e essa mente e essa capacidade intelectual de identificar que eu sou uma pessoa, o senhor é outra pessoa. Eu tenho esse discernimento, essa consciência, eu tenho essa inteligência, ele tem, todos nós temos. E já entendemos que viemos de uma fonte única, de um lugar, ou de uma pessoa, ou de quem quer, como o senhor queira se chamar. E aí eu te pergunto, tem como essa coisa, tem como dois homens, dois seres humanos, um homem e uma mulher, se juntarem e gerarem uma vaca? Não dá. Não dá. Não dá. Eles vão dar o que eles têm. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Eu só tenho como oferecer o que eu tenho. Então, se eu recebi isso, se eu recebi esse corpo, se eu recebi essa inteligência, essa consciência e essa identidade da minha persona, que não é a sua, sou eu sou Eduardo, sou Marcos, eu sei disso. E eu recebi isso de algum lugar. Essa fonte me deu essa consciência. Eu tenho a consciência e a fonte não tem? A fonte não sabe que é uma pessoa, que é um ser inteligente? Agora, houve uma opção de nos afastarmos dele, mas ele não desiste de nós. Ele nos deu essa liberdade de até rejeitá-lo. Não é? Agora, o que eu estava falando, eu acabei falando outras coisas e não concluí. Eu levei uns 20 anos, quase 20 anos, mais de 15 com certeza, para responder uma pergunta. Se eu achava que eu estava salvo ou não. Salvação, não no conceito evangélico da palavra, no conceito cristão, no conceito... nesse sentido que nós conhecemos, porque talvez outras religiões não conheçam bem essa definição da palavra salvação, né? Eu levei pelo menos uns 15, 17 anos para conseguir responder essa pergunta. E por que eu demorei? Porque eu me achava, quando eu via alguém bater no peito e dizer, eu estou salvo, eu olhava essa manifestação e eu achava altamente arrogante. Eu pensava, como é que esse cara aí tem a prepotência de falar que ele está salvo? Ele pensa que é para dizer, para ele afirmar que ele está salvo. Aquilo me intrigava e eu não me achava justo o suficiente, ou merecedor o suficiente, ou correto o suficiente para me sentir salvo. Porque eu achava que afirmar que eu estou salvo era arrogância. E um dia, eu nas minhas orações e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus revelação da verdade, do conhecimento, Ele me revelou essa verdade. E aí eu entendi que o arrogante era eu. Porque, na verdade, eu estava querendo colocar a salvação em mim. Porque se eu não me acho digno, se eu não me acho puro, o suficiente, então sou eu que estou me salvando. Então o arrogante era eu. Então hoje eu bato no peito e digo, eu estou salvo. Por quê? Aí, mas eu digo, por quê? Eu posso responder essa pergunta? Buscar a razão da vossa fé. Não devo. Procuro. Vou conseguir todas? Lógico que não. Mas como saber qual consegui e qual não consegui? Só buscando. E eu consegui essa resposta para mim. Se ela serve para mais alguém, eu não sei. É uma coisa que eu vou abordar depois, esse negócio de responder para si.
Por que que hoje eu bato no peito e digo que eu estou salvo? Primeiro que eu entendi que a salvação não depende de mim. Então não tem a ver com quanto eu sou bonzinho, quanto eu sou certinho, quanto eu sou melhor do que alguém ou pior. Não tem a ver com isso. Então eu cheguei à conclusão seguinte. Eu estou salvo porque, primeiro, Deus quer. Deus quer me salvar. Segundo, Ele pode. Ele tem o poder de me salvar. E quando eu falo pode, uma vez até conversando com um amigo, ficou uma lacuna, então eu vou comentar aqui. Jesus, Deus vindo aqui, na figura de Jesus, encarnando, sendo homem, 100% Deus, é um poder de Deus. Faz parte, quando eu falo Deus pode, estou incluindo Jesus, tá? Porque sem Jesus é impossível. Né? Ele é o único mediador entre Isso. Deus e os homens. Ok, né? então, quando eu falo ele pode porque ele colocou, ele veio aqui para nos possibilitar. Então, ele quer, ele pode e eu quero. É só isso que precisa. Só preciso querer. E agora, só para concluir. Por que eu... Agora, eu tenho certeza que eu quero? Eu preciso ter certeza se eu quero. Como é que eu sei se eu quero ou não? Eu preciso conhecer a Deus. Conhecer o seu reino. E saber se o que ele diz que ele é e como é o reino dele, se me agrada. Saber, eu vou até dizer uma coisa que parece, sei lá, idiota, mas vamos lá. Saber que o bom é bom. Parece idiotice falar isso, mas não é. Óbvio, mas não é. Porque tem gente que acha bom coisas que não são boas. Então, quando Deus se revelou, né, tem a revelação geral de Deus, que é a natureza, e tem a revelação específica dele, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quando ele ali especificamente se revela a nós, ao que ele se aprove nos revelar dele e do seu reino, eu preciso examinar isso. E quando eu comecei a examinar Deus e o seu reino, eu literalmente me apaixonei. Porque Deus é uma figura, desculpa até se essa palavra não consegue abranger toda a magnitude de Deus, mas é uma figura apaixonante. Deus é de uma atração, é de uma coisa tão deliciosa, tão... por exemplo, eu vi uma vez oh meu Deus, esqueci o nome dele agora. Bom, ele falou o seguinte, ele falou que ele sonha quando ele morrer, quando ele passar aqui dessa terra, é poder chegar diante de Deus e dar um bom abraço nele. Porque isso deve ser maravilhoso. Você poder ser recebido por Deus. Nós vamos ser recebidos e vamos ser chamados de filhos, né? E vamos dizer assim, olha, entra para o gozo do teu Senhor. Eu trocaria apenas uma palavra do que tu colocaste, né? Sim. Tu falaste, ele quer, ele pode e eu quero. Eu trocaria aceito. por eu aceito. Isso, perfeito. Porque eu quero tem a ver com a minha motivação, mas ele fez tudo. Isso. Né? Ele quis, né? ele quis, ele operou na pessoa de Jesus e ele opera em nós, trazendo o dom da fé e a manifestação. Nós aceitamos por causa dessa realidade. E quando nós percebemos a graça de Deus, aquilo que nós estamos semeando, nós iremos colher. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, mas eu não sei dizer como. Né? Eu não tenho a pretensão de dizer que sei todas as coisas. Pô. Então eu prefiro dizer, olha, não sei responder. Eu sei que é um fato. E quando tu falaste da questão das obras, eu lembrei logo de Efésios capítulo 2, né, a partir do versículo 8, que fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu sou o cara, como aquilo a gente estava falando. Mas o versículo 10 é interessante, porque ele diz assim, que nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, quando eu faço alguma coisa de bom, eu estou dizendo assim, eu fui criado para isso.
Eu não fui criado para fazer coisa ruim, eu fui criado para fazer coisas boas, para manifestar a glória de Deus. E é para isso que as boas obras existem, para manifestar a glória de Deus. Apesar de nós sermos essas pessoas tão falhas que somos. Exatamente. Eu vi até um vídeo, eu não pesquisei para saber se a fonte realmente é verdadeira, se houve algum exagero, alguma coisa, mas eu vi um vídeo em que a pessoa, que eu esqueci o nome do vídeo, da pessoa, ela relata que teve um estudo em que identificou que quando nós fazemos uma coisa boa, o corpo libera um hormônio, que eu não lembro qual é, que faz muito bem para o sentimento e para a saúde. E isso está sendo utilizado nas empresas. É mesmo? Através do voluntariado. Hoje empresas estão investindo muito nisso para a satisfação que gera nas pessoas e o sentido de pertença e poder. Né? Isso gera prazer, gera alegria. Tanto é que... E esse é um princípio bíblico. É um Paulo que fala, mas a gente não tem Paulo como mentiroso. Ele diz que foi o Senhor Jesus que falou isso, né? Que há mais alegria em dar do que em receber. Filosoficamente está correto, porque quem dá é que tem abundância. Quem está recebendo é que está em falta. Exatamente. Mas quem dá se alegra, porque vê, primeiro, o outro sendo provido na sua necessidade. Vê a alegria do outro. Né? E aí pensar nisso, você prover alegria para o outro. Você pode fazer isso. Você poder fazer isso, você se alegra, tem o prazer de fazer isso, não é uma questão de orgulho. Então nós existimos para manifestar essas boas obras. Sim, não tenho dúvida. Mas eu quero fazer a pergunta, é o seguinte, você disse que ia revelar o motivo pelo qual você me convidou. Eu disse que era pela alegria, você disse é quase isso, então tem que revelar o qual foi. Eu revelei, você não percebeu não? Eu vou repetir então, porque o Senhor... Eu vejo o Senhor receber em seu coração Deus como pai e não como padrasto. E quando eu falo padrasto aqui, eu estou falando no sentido mais pejorativo da palavra, porque a gente sabe que tem padrasto que é mais pai do que o pai, né? Eu quero usar o sentido pejorativo da palavra para ficar uma frase, né? Que eu vejo isso, essa alegria que o Senhor recebe Deus como pai, né? E o nosso Salvador Jesus... ele, se eu não me engano, ele foi o primeiro que apresentou Deus como pai. Sim, pai. No Novo Testamento aqui é desenvolvida a teologia da paternidade de Deus, através de Jesus, onde ele vai depois chamar Abba, pai, né? Paulo vai chamar paizinho. Que é paizinho, Abba é diminutivo, né? Então, paizinho. Vem surgir essa... Então, essa visão, essa relação, essa forma de ver Deus que o Senhor tem, para mim, é a única forma que nós devemos ter. E que eu vejo que alguns não têm. Veem Deus como, no sentido pejorativo da palavra, o padrasto e não o pai. Porque principalmente depois que a gente é pai, a gente consegue entender isso. Porque o amor que a gente tem por um filho é uma coisa que não tem igual, não tem nada que se aproxime. Então, quando ele chama Deus de pai... Toda vez que eu vejo que eu vou me debruçar para estudar o caráter de Deus, né, o que é Deus, a essência de Deus, me ajuda muito quando eu faço uma introspecção da minha relação, do meu sentimento para com meus filhos, e aí eu faço essa comparação de como é esse amor de Deus por mim, que é muito, né, que é muito maior do que meu pelos meus filhos. Né? Sem sombra de dúvida. Então... tanto é que quando eu começo meus estudos aqui, que eu começo muito a me aprofundar no amor de Deus por mim, normalmente eu entro em prantos, porque é uma coisa... Não tem como não chorar. Eu costumo dizer o seguinte, Deus não me dá o que eu peço, nem o que eu mereço. Deus me dá o que eu preciso. Vamos dar uma atenção ao pessoal do chat aí? Eu estou vendo aqui o Gilson aí, mandando aí altos textos, e o Magno. Vamos ver aqui no começo. Ó, minha irmã Celeste, boa tarde, lá do Brasil é boa tarde. Max falou aí. Um grande Eliezer aí. Grande pastor Marcos, envio-lhe um grande abraço
e oro para que as bênçãos de Deus multipliquem-se em sua vida. Amém. Obrigado. Minha irmã Sandra, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perfeito, minha irmã. Muito sábias palavras. Outra minha irmã Celeste, até hoje tudo que eu pedi a Deus, eu consegui. Lógico que eu fiz por merecer. É isso aí, a gente vai conversar, olha que a gente tá... Será? Será que você fez por merecer? Agora eu já tive essa experiência, tá? Essa minha irmã, Deus, como é que eu vou dizer? Deus gosta dela pra caramba. Pô, Deus gosta pra caramba de todo mundo, sei lá. Mas, às vezes a gente, pra querer explicar as coisas, a gente começa vamos ver. Deus atende muitos pedidos dela. Ok. George Miller, que foi um fundador de vários orfanatos na Inglaterra, ele tinha os seus cadernos de oração. Então, como ele fazia quando era respondida. Então, um homem com mais de 50 mil orações respondidas. Eita, olha aí. Agora, quer dizer que Deus respondeu positivamente as orações, mas aqui entramos naquele campo de novo de percebermos a resposta de Deus, percebermos o não de Deus e percebermos o Deus dizendo às vezes para nós assim, espera, não é o momento. Ou a gente pede errado também. Ou então pedimos errado. Eu às vezes penso que quando Deus atende muito, é porque ele sabe pedir certo. Não, mas é isso mesmo, né? Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Mas olha, uma oração modelo, ele diz que nós devemos pedir para que conforme a vontade dele. Então, se o pedido é conforme a vontade, aí a Celeste está tendo sabedoria. Pois, exatamente. Está sabendo pedir, sabe os caminhos todos. É mais isso aí. É mais sabedoria do que merecimento. Porque eu acho que aqui nesse mundo terreno, na relação homem com homem, eu penso que nós temos a tendência de receber o que merecemos. O homem dá para o outro normalmente o que ele merece. Mas Deus dá o que a gente precisa. E o que nós não merecemos, né? Que é a salvação, que é graça, através da graça. Mas aí outro. É mais transcendente. É mais... Vamos lá, Gilson, meu amigo Gilson também. A graça de Deus, a salvação, favor imerecido. Perfeito. Gilson também. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Esse é que é o drama, poder amar. Exatamente. Gilson, repartir com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Eclesiastes, o grande livro do Eclesiastes. Não lembrava disso não. Tá aqui, Eclesiastes 11:2, ele bota aqui. Eu penso o seguinte, sobre pedir as coisas para Deus, quando a gente não recebe. A conclusão que eu cheguei é a seguinte, tem 2 motivos que a gente não recebe. Ou porque eu pedi errado, porque aquilo não vai ser bom para mim. Esse é um princípio bíblico. Pedis e não recebeis. Ou porque eu pedi errado, ou porque eu ainda não estou preparado para receber. E aí Deus diz, espera. Me prepara. E eu aprendi a pedir isso para Deus. A pedir as coisas. A gente pede, às vezes tem necessidades materiais, ou tem sonhos materiais, né? Nós estamos nesse mundo material para também nós queremos coisas, material. né? É natural, nós desejarmos algumas coisas. Isso é a criação de Deus. Ele falou, é bom, isso aqui é bom. Agora, como pai, você dá tudo que o Lucas quer? Não, primeiro que não dá, né? Então, tem coisa que você tem que dizer não, né? Não é agora. Uma criancinha. Então espera. Então a coisa funciona muito assim. Exatamente. Então a gente às vezes pede a coisa, mas eu não estou preparado para receber. Às vezes se eu receber aquilo, eu vou fazer besteira. Por exemplo, imagina você dar uma moto para um garoto de 10 anos de idade. Entendeu? Então, mal comparando, mais ou menos por aí. E às vezes o problema é que a gente quer ser birrento com Deus, né? Aquela coisa de criança de 2 anos chora, esperneia, se joga no chão e tudo. E eu aprendi a descansar nisso. E isso me ajudou a aproveitar mais do que eu tenho. É interessante você falar do descanso, né? Porque olha o que o salmista diz assim. Deleita-te ou alegra-te no Senhor. É uma questão da alegria de novo. Olha aí. E ele satisfará o desejo do teu coração. Aí se nós vamos vendo a sequência do texto, ele vai dizer assim, confia, espera no Senhor. Aí esperar é complicado, porque quem espera desespera. Como o Lucas falou, é o tempo de Deus. Então nós temos que perceber essa dinâmica para que ela possa... E aí nós temos que aprender a descansar em Deus. Ó Deus, está nas tuas mãos, estou tranquilão.
Né? Eu Então, quero, Senhor. Se for bom, me prepara para receber. mais nada. Acho que depende de pessoa para pessoa, Sim, né? Porque, pelo menos para mim, a melhor forma é debate de ideias. Sim, o debate Que também é salutar. gera Pra muito trazer pensamento. reflexão, né? Sim, traz muitas reflexões para muitas pessoas. Mas tem é- outras pessoas que se sentem afastadas com o debate, né? Então, algumas pessoas... É por isso que eu digo, nós precisamos ouvir as pessoas, para a percepção da pessoa. Né? Tem gente que gosta do debate, e eu também amo um bom debate. Aliás, nós já tivemos vários embates e tudo com visões diferentes, trocamos ideias e isso é salutar. E vai somando. Né? Então, agora, eu tenho que perceber se a pessoa ela é daquela que quer um debate ou não. Então, por isso que eu digo, é de pessoa para pessoa. Isso, eu acho que o ponto é esse. É de pessoa para pessoa. É, e o que eu o tenho Lucas que ter falou essa aqui. sensibilidade para perceber a pessoa, o momento dela, que ela precisa? em tudo, o que ela precisa. Onde está onde realmente reside a dúvida dela? Que nós sabemos que ela acha que é certeza, mas a gente sabe E que aí tenho que deixar aberto ao Espírito Santo. Isso, exatamente. É esse ponto que foi. Porque eu já percebi o seguinte. Nós somos o corpo de Cristo. Um é mão, o outro é pé, o outro é boca, Essa metáfora outro é ouvido, não é? E nesse corpo, cada um desempenha a sua parte. Então, aquele chamado que Deus lhe fez para contribuir é com a função do membro ao qual você foi colocado. Então, às vezes, mas a gente, normalmente, quando se ele me chama para braço, aí eu acho que toda a obra de Deus é só braço. Eu percebo que às vezes a gente tem essa tendência, que quer que todo mundo seja braço. Não, mas é o corpo. O outro tem que fazer outra coisa. Esse é um lado. O problema é quando eu quero fazer a função do outro, né? É porque aí pior ainda. Pior ainda. Ou então eu quero colocar, vamos pegar a questão dessa metáfora, eu sou braço, e aí eu quero estar no lugar do pescoço. Aí eu não tenho um corpo, eu tenho uma deformidade. Um dos problemas que eu vejo que a igreja não cresce de modo saudável é porque as pessoas não têm base nenhuma. E aí cria essa confusão toda que a gente vê aí, o pessoal chutando o pau da barraca e fazendo um monte de coisa que nós percebemos que não tem nada a ver com a boa nova de Cristo. Isso me lembra aquela passagem de Paulo, não lembro onde está, nem lembro exatamente como está escrito, mas a mensagem é essa, que ele, acho que foi aos Coríntios que ele falou, só deve saber, que ele diz assim, vós, acho que ele escreveu isso mais ou menos uns 30 anos depois que Jesus ascendeu, vós, há tanto tempo na fé, ainda tenho que alimentar-vos com leite, não posso dar-vos comida sólida. Isso uns 30 anos de igreja. A igreja hoje tem mais de 2.000 anos. Se ele tivesse aqui hoje, ele estaria em prantos, porque continua a mesma coisa. Não, é assim, é aquilo, basta a gente pensar o seguinte, eu falo, às vezes lá em casa a gente conversa, eu digo assim, eu não tenho paciência para crente chato. Não tenho mais paciência, assim. O cara ficar implicando porque, o senhor está pregando sem gravata, o senhor não... meu Deus do céu. Meu filho, pô, desencana. Não veio de terno, o senhor veio de tênis e tal, e tal. Eu disse, ó... É sério, não? Esses exemplos que o senhor está dando aí aconteceram, senhor? Não, acontece. Então, eu não tenho mais paciência para essa coisa de gente que está há 40 anos dentro da igreja e acha que tudo tem a ver, não entendeu nada. Eu disse assim, ó, filhão, vai crescer na fé. É aquela mesma coisa assim, de aquilo que eu como, aquilo que eu não como. Então, eu percebo hoje que há pessoas que têm uma maturidade espiritual muito maior que a minha, tá bem aqui em cima e tal, e eu olho para eles, cara, eles fazem coisas que eu fico assim, pô, o cara fez isso, né? Fico meio mais assim, pô, mas o grau de santidade dele é diferente do meu. Ele, às vezes, pode olhar para mim e dizer, pô, Marcos, você tem que aprender, tem que caminhar muito. Então, nós precisamos, primeiro, nos aceitar como nós somos, percebendo que para quem está em Cristo não há nenhuma condenação, que a paz de Deus, ela nos purifica, Ele nos justificou. Agora,
viver de modo... A caminhada é minha. Eu não posso querer viver a vida do outro. Exatamente. Respondeu o seu chamado. Eu não posso viver a vida do outro. Porque às vezes, né, vou dar um exemplo. Cara, o pessoal diz assim, fumar é pecado. É pecado por quê? Então eu posso apresentar crentes que fumam, os caras são bênção. Acho que fumar faz mal à saúde. Aliás, um pregador antigo dos séculos passados... E comer pizza todo dia ele fumava e um crente muito amoroso foi falar com ele, ele disse que estava preocupado e tal. Ele disse, então, qual é o problema? Ele disse, não, fique tranquilo. Quando se tornar um problema para mim, eu vou parar. E o cara pegou e disse, quando é que vai ser um problema? Ele disse, quando eu tentar fumar 2 ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que não precisa, não há necessidade, é um desperdício. Primeiro, é um desperdício financeiro muito grande. Agora, se a pessoa tem condições de fazer aquilo e tudo, é um problema dela, entre ela e Deus. Exatamente. Cabe a mim dizer, olha, você sabe que você está prejudicando a sua saúde. Né? A gente chega no norte da Europa, vai para algumas igrejas, elas têm sala de fumo. Os caras saem, vão para a sala de fumo, fumam, depois voltam para o templo. Eles são menos espirituais do que eu? Não sei. Eles são mais espirituais do que eu? Não sei. Isso é uma relação entre eles e Deus. Deus é que vai julgar a gente e vai avaliar. Aquilo faz mal à saúde dele? Provavelmente faz. Esse é outro lance, né? É. Agora, eu tenho que fazer o meu feijão com arroz. E às vezes sai a queimada até. Mas cada um Mas faz vai o seu. em frente, né? Cada um faz o Então, seu. lógico. Então, eu já desopilei muito com esse tipo de situação. Eu costumo dizer que às vezes o homem exige do homem mais do que o próprio Deus exige. Às vezes a gente coloca um fardo tão pesado no... O português tem um ditado muito interessante, né? Diz que algumas pessoas são mais papistas do que o próprio Papa. Pois é a mesma coisa. Então, É por aí. Vamos dizer que esse livro aqui eu só não há li. muitos livros que eu não li, que eu gostaria de ter lido. Vamos dizer que esse livro aqui o senhor não leu. Vamos dizer que esse livro aqui é um livro que o senhor não leu. Aí eu falo para o senhor, Marcos, o que você acha desse livro aqui? Qual a sua resposta? Não sei. Por quê? Eu não conheço. Opa! A Bíblia é o livro mais criticado por pessoas que nunca leram. Nunca conhecem, né? Não pode. Então primeiro olhe lá, pô. Faz lembrar uma história, não sei se é história ou história, que numa palestra de um teólogo, numa universidade nos Estados Unidos, em que ele estava falando e ele tinha deixado de crer em Deus, e caminhou todo para um campo da filosofia e tudo, falou, e terminou e perguntou se havia alguém que tinha alguma pergunta. E todo mundo muito quieto, né? O cara era o bambambam da parada. E disse que tinha um senhor idoso que levantou, disse que tinha uma pergunta, e foi chamado para ir lá na frente. O homem puxou uma laranja, foi descascando a laranja, colocando as cascas no saco. Aí chegou lá na frente, virou para o homem e disse assim, essa laranja é doce ou amarga? E o palestrante disse, não sei. Ele disse, por que você não sabe? Eu não provei. Ele disse, pois é, o senhor ainda não provou do meu Deus. E quer falar que é Então, amargo. as experiências, né, pessoais, elas são as nossas experiências, a nossa experiência. Eu vou pedir licença ao senhor. Sim. E aos nossos internautas aí. Eu gostaria de ler aqui, é meia página. Não é tão pequeno, mas isso aqui é da Bíblia de referência Thompson. De referências exaustivas. Essa Bíblia aqui para quem quer se aprofundar. Eu não conheço outra. Quem quer se aprofundar num tema, Thompson. Muito bom. Para você ter uma ideia aqui, esse compêndio aqui, o texto bíblico aqui não dá a metade. Mais da metade é referência, comentário, é estudo. Eu adoro essa Bíblia. E aqui, ele fala aqui, ó. Eu vou pedir licença que eu acho isso aqui muito... isso aqui para mim é essencial. Para aquele que deseja abrir esse livro aqui. Ele diz o seguinte: princípios de estudo da Bíblia, pelo autor do sistema de referências em cadeia, que é a Bíblia Thompson. Ele diz o seguinte:
Peraí, só um minutinho. Desculpa. Ele fala assim: é indispensável uma atitude espiritual. É de suma importância que o leitor ou estudante se aproxime da Bíblia de modo reverente, vendo-a como a palavra inspirada de Deus e não somente como literatura. Pode-se ler ou estudar a Escritura com o mesmo espírito com que se lê ou estuda um livro de Camões ou de Shakespeare, ou como uma obra histórica, e achá-la interessante e proveitosa. Mas o simples estudante de literatura ou crítico literário, por mais erudito e persistente que seja, nunca descobrirá os tesouros mais preciosos da palavra de Deus. Paulo disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A necessidade consciente é essencial. A Bíblia deve ser estudada com a mesma ânsia com que uma pessoa faminta busca comida. A leitura disciplinada de uma porção da palavra a cada dia pode ter algum valor como exercício religioso, mas para obter-se um benefício completo de suas verdades, elas devem ser adaptadas às necessidades pessoais. Um padeiro pode vender muito pão em um dia e achar-se faminto ao final da sua tarefa. Assim também uma pessoa pode ler grandes porções da palavra de Deus e obter pouco proveito desta, a menos que a faça sua, apropriando-se e alimentando-se dela. O conhecimento mediante o estudo pessoal é o melhor. Muitos cristãos se satisfazem em receber toda a verdade filtrada pela mente de um professor, de um pastor ou de um comentarista. Raramente ou nunca vão ao livro dos livros para um estudo independente. As pessoas, inevitavelmente, convertem-se em simples reflexos de opiniões alheias. Elas não estão fundamentadas na verdade, mas sujeitas a ser levadas ao redor por todo o vento de doutrina. É muito importante para a criança o dia em que ela aprende a alimentar-se por si mesma. Assim também inicia-se nova era na vida do crente, quando este forma o hábito de ir diariamente à fonte original da verdade espiritual para a sua nutrição pessoal. Estude a Bíblia como um viajante que deseja obter um conhecimento completo e experimental de outro país. Vá pelos vastos campos da verdade. Desça a seus vales, suba suas montanhas de percepção, siga suas correntes de inspiração, entre nos corredores da sua instrução, visite suas maravilhosas galerias de obras de arte. Lembre-se que muitos erros doutrinários têm surgido da falta de perspectiva espiritual ou de um ponto de vista limitado da verdade bíblica. O Salvador diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Trate de entender as coisas profundas de Deus. Estude a palavra como um garimpeiro escava a terra em busca de ouro, ou como um mergulhador desce às profundezas do mar em busca de pérolas. A maioria das grandes verdades não estão na superfície, e por isso só podem ser trazidas à luz mediante trabalho paciente. Eu não tenho dúvidas de que Deus sabe como nos chamar. Ele nos criou, sabe como nós somos, então ele sabe aquilo que vai nos tocar. E ele sempre me tocou muito com essa questão do buscar a razão da vossa fé. Isso me aproxima muito de Deus. Ele me traz muito com isso. E aí eu penso o seguinte: será que eu sou o único no planeta? Ou tem outros parecidos comigo? A
Fé é racional. Todo mundo tem que ser racional. Vou conseguir racionalizar tudo? Claro que não. O que você acha que aquela passagem lá que diz sem fé é impossível agradar a Deus? Porque há coisas que transcendem a minha capacidade racional. Né? Senão eu seria o próprio Deus para compreender tudo. Mas como saber? Só buscando. O que eu encontrar, o que eu não encontrar é fé. A resposta fácil é Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para vós e para o vosso conhecimento, as coisas ocultas são de Deus. Acabou. É o que foi revelado. Agora, algumas coisas, como por exemplo, Deus criou porque Ele quis. Eu me respondi essa pergunta. Me fez muito bem responder essa pergunta. Para mim, eu também penso o seguinte, provavelmente o senhor tem perguntas que o senhor precisa responder, que não necessariamente são as minhas. Tem muitas. E não necessariamente são as minhas. Talvez eu precise responder algumas perguntas e o senhor precise responder outras perguntas. E não só responder as perguntas, tem que procurar essas perguntas. E talvez o que Deus queira mais é que a gente procure. Talvez o exercício é o procurar, não é nem encontrar, é o procurar. Então, Deus nos fez a semelhança dele, não foi? Ele soprou em nós o sopro de vida. Nesse sopro, nós recebemos coisas dele. Nós temos parte da essência, pelo menos parte da essência de Deus. Nós temos. Então eu tenho como fazer uma introspecção em mim, tentando buscar o que há de melhor em mim, porque aí eu vou chegar próximo de Deus, e aí é o que eu recebi dele. E aí eu consigo, como Jesus chamou Deus de Pai, me ajuda muito a entender o amor de Deus quando eu faço a relação de Ele sendo meu Pai e comparando o meu amor pelos meus filhos, eu consigo me aproximar um pouquinho, ter um pouquinho da ideia do que é o amor dele por mim. Eu respondi essa pergunta para mim. Não sei se pode ajudar alguém, sei lá. Por que Deus nos criou? Que é uma pergunta que me incomodava. Não sei se incomoda mais alguma pessoa. E eu cheguei à seguinte resposta nessa minha comparação do que Deus me permitiu da semelhança com Ele. Eu me cheguei à seguinte conclusão. Quando a gente descobre uma coisa muito boa, a primeira coisa que o senhor pensa é compartilhar com quem você ama. Com seu filho, com sua esposa, com seu amigo. Você quer compartilhar aquilo, você quer que elas também desfrutem daquela maravilha. Não é verdade? Qualquer coisa. Eu vi uma coisa interessante aqui no YouTube. Caramba, eu vou mandar para o meu filho aqui. Esse vídeo é muito maneiro. Vou mandar porque eu quero que ele também desfrute daquele prazer, daquela boa coisa. Ou seja, compartilhe o nosso canal. Não falei nada aqui hoje, né? Eu vou falar, tem que falar isso todo. O assunto é tão bom. Tem que aproveitar o gancho aí que tá falando sobre compartilhar. Caramba, eu vou falar isso aí, tem que falar esse troço. O assunto é tão bom. Coloca o like, né? Coloca o likezinho. Vou falar isso aí, vou falar. Mas aí, então a gente não tem esse sentimento instintivo e natural de compartilhar? Ou seja, eu quero que o que eu estou sentindo de bom, que o outro também sinta. E aí, nesse meu exercício aqui, na minha pequenez, como criatura, um filho recebido, aceito como filho de Deus, mas inicialmente uma criatura de Deus, né? Na minha pequenez, eu concluí o seguinte, que Deus, né, criou o mundo e Ele sempre falou, é bom, é bom, é bom. E no sexto dia, Ele criou o homem e falou, é muito bom. A resposta simples que eu tenho é que Ele queria que outros também vissem o quanto essa criação é boa. Ele queria compartilhar com outras pessoas. É uma resposta, né? Para mim, como disse Desmond Tutu, nós somos criados para bondade. Então... Pois é. Então ele criou para compartilhar com a gente essa maravilha que é a criação, que é o mundo material também. O mundo material é muito bom. A gente aqui estraga, faz muita porcaria aí. Nós é que estamos destruindo. E reclamamos, aí colocamos a culpa em Deus, né? Entendeu?
Então tem muitas respostas. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro podcast. Eu acho que, porque o assunto é tão gostoso, então se deixar... Vai embora, né? Eu já virei à noite conversando. Você já deve ter feito isso várias vezes também. Da gente começar a conversar quando vê, tá amanhecendo o dia. Já aconteceu, Silvio? Então... E é uma coisa tão gostosa que... Aí tem um monte de perguntas, não vou nem falar aqui que é muita coisa. Eu acho que estamos falando de coisas importantes. Para mim, a mais importante de todas. Na minha opinião, é. Não existe assunto a ser tratado aqui na Terra mais importante do que está sendo tratado aqui hoje. Então eu penso o seguinte, se isso aqui é importante, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, né? Melhor. Então, usando esse tal do algoritmo aí do YouTube, que ficava falando, compartilha isso, gente. Compartilha esse vídeo, dá o like, comenta, vamos até dar uma olhada aqui nos comentários, né? Comenta, porque isso, o algoritmo do YouTube funciona assim. Quando tem interações, ele mesmo começa a disparar, aí ele multiplica, por exemplo, se tiver 10, sei lá, vou fazer uma comparação, tem 10 interações, aí ele manda para 20 pessoas. Ele divulga ele tem ele começa a sinalizar, botar o vídeo lá em cima, as pessoas veem e clicam. Então, é assim. Então, não é uma coisa meramente para crescer o canal, não. É para... Deixa eu abrir um parênteses aqui, desculpa. Por que eu estou fazendo esse... Você já se perguntou por que eu estou fazendo esse troço aqui? Não, eu foi curioso em estar aqui, não é? Eu depois ia perguntar, mas você já colocou a pergunta, então, por favor, pergunte. Por quê? Pergunte. Qual o motivo de você estar fazendo essa bagaça aqui? Essa bagaça. De sentar aqui numa mesa... Trocar ideia, além de estar investindo no filhão e tudo. Poderia estar fazendo. A gente poderia estar fazendo um monte de coisa agora. Eu poderia estar jogando. Olha aí, ó, tá perdendo o jogo, o cara tá perdendo. Podia estar no LOL ali, Tá perdendo o tempo dele aí. Por que eu tô fazendo essa bagaça? Eu cheguei à conclusão do seguinte, eu acho importante a gente, pelo menos em algum momento da vida, a gente se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Com a razão da minha existência, né? O que eu estou fazendo aqui nessa terra aqui de Deus? Será que tem alguma finalidade? Não? Será que eu tenho alguma coisa para fazer aqui de útil desse troço aqui? Será que tem? Não? E aí eu fiz um profundo exercício de autoanálise, de reflexão, de introspecção, que eu achei muito bom, que aconselho todos a fazerem. Fazer uma análise fria mesmo, técnica. Quem sou eu, o que eu sei, o que eu posso, o que Deus me permitiu poder, o que Deus me deu capacidade de fazer, o que Deus mostrou para mim que é importante. E uma máxima que eu tenho, né, eu acho que é geral isso, né, não acredito que tenha pessoas que pensam diferente. A informação, para mim, ela só tem utilidade quando ela é transmitida, compartilhada. E aí, para mim é coisa de Deus, surgiu em mim uma vontade, uma coisa tão motivadora, tanta disposição de trazer pessoas aqui para falar coisas. Aí eu trago o gancho lá, que é o lema do nosso canal, que é a frase de Sócrates, que só é útil o conhecimento que nos faz melhor. E isso me fez montar essa mesa aqui, para a gente conversar. Eu só não tenho noção do quão isso está me fazendo bem. Do quão isso está me fazendo sentir útil. Sim, isso te deu sentido de vida, né? Digo assim, o nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. Então nós chamamos pessoas para irem comer na nossa casa. À volta da mesa. À volta da mesa e partilhamos a nossa fé. Né? E assim temos manifestado e feito o Evangelho. Nós mudamos agora para ter um espaço mais aconchegante, mas chegamos a ter 25 pessoas à volta da nossa mesa. Essa mesa está grande. Então é uma logística,
Agora, Imagino, tem que ser cara. uma questão, aquilo que eu digo, de ministério, porque a logística é muito grande. A gente tem que abrir a mesa, tem que deslocar, Caramba. às vezes tinha que pegar uma outra mesa, puxar e tudo. Imagino. Mover os móveis todos da sala, e lógico, isso dá trabalho. Então, se você não tem, né, alguém disse, eu vou fazer, eu gostei da ideia, eu vou fazer, mas se você não tem um chamado para isso, você vai fazer uma, duas vezes, Não, e depois não, vai dizer, não pô, tô fora, que isso dá muito trabalho, né? Isso, é. As Aí vai ser pessoas- trabalho, vai ser trabalho. Então a gente curte isso que a gente Isso, faz, a gente exatamente. faz com alegria. Como tu estás fazendo isso? Como o teu sentido de vida, a tua motivação, isso te dá prazer. Você se encontrou aí. Nós também nos encontramos Amém. nesse ministério, nossa alegria, o nosso prazer. A gente não. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat que a gente acabou abandonando o pessoal aqui, pô. Mas é que esse papo Deixa eu ver aqui como é que tá, onde a gente parou. A gente parou aqui, quando o pé tá aqui, ó, Gilson. Nossas tristezas vêm muito dos nossos sim quando Deus diz não. É aquela questão que a gente abordou. Conheço um ateu que, a meu ver, o ama mais do que muitos cristãos. Eu também Pois ele conheço procura- vários. exatamente. Como o Paulo falou, né? Aqueles que não conhecem o Evangelho, mas vivem como se conhecessem. Cadê isso aí? Agora atrás, eu não consegui sair. Pô, obrigado, Gilson. Grande Gilson. Quando estiver no Brasil, aí vamos tomar um café, Gilson. Minha irmã Celeste, eu acho que Deus sempre me atendeu, porque eu peço muito para outras pessoas e fico tão feliz com a vitória dos outros como se fosse para mim. Isso aí, Amém. olha Graças só. a Deus por Amém, isso. amém. Celeste. Minha irmã Cida, boa noite, Cida. Deus sempre me ajudou, sempre me ouviu. Amém. Olha, Eliezer aí, reflexões profundas. O Evangelho requer lidar com nossos dilemas existenciais. O Max, meu amigo Max, parabéns pela entrevista. Obrigado, Max. O Max Valeu, Max. O Max é o Max que teve aqui? Não, acho que não. Ele não é não. Não. Não, que eu saiba ele não teve aqui não. É outro Max. Eu trabalhei com ele, a gente trabalhou juntos. Corremos muito juntos lá na Praia do Flamengo, no dia da educação física. Cara, muito gente boa, muito honesto, muito amigo. É isso aí. Gente, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Não, só Quer fechar? gratidão pelo... Fechamento Agradecer pelo convite. E tem um pensamento para fechar? Foi muito bom estar aqui. E pensando em tudo aquilo que nós falamos, eu vou fechar resumindo algumas coisas, né? Opa. A tua irmã falando dos outros e tudo. Grande poeta brasileiro e compositor brasileiro, poetinha, Vinícius de Moraes, ele dizia que para que somar se a gente pode dividir? E é verdade. E ele também dizia que a vida só se dá para quem se deu. E o apóstolo Paulo, em Coríntios 13, diz que nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Mas se não tiver amor, nós vamos fazer apenas barulho. Então, que nós vivamos. Meu desafio para vocês: viva o amor e viva no amor e na graça daquele que é o puro amor. E deixe que ele transborde, que esse amor dele transborde da sua vida e vai fazer a diferença na vida dos outros. Amém. Eu acho que falou tudo, não tem mais nada o que falar. Aí, Tá completo. obrigado. Amém. Amém. Gente, Maker, quer falar alguma coisa? Não. Eu fiquei... Completou. É exatamente isso. Não tem mais o que ser dito. Tá, gente. Tá feito. Tá feito, dito. tá feito, né? Vamos marcar outro? Marcamos. Opa, vamos ver com o pessoal aí de alguma... De repente o pessoal tem alguma questão em particular, alguma questão, a gente vai... Vamos marcar um outro aí, vamos alinhavar alguma coisa. Muito bom. Valeu, Flávio. Flávio. Obrigado, Flávio. Obrigadão aí. Parabéns, isso aí. Valeu, Max. Gente, muito obrigado. Pastor, muito agradecido pela sua presença aqui, por ceder o seu tempo, por compartilhar com a gente esse momento. Muito bom tê-lo aqui e pretendo, temos outras. Vamos em Esse frente. assunto dá para bater muitos papos, muitos. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, agradeço muito o apoio, os comentários. Tem gente aí, episódio excelente. Muito obrigado, Laura.
Brigadão aí por tudo. Esperamos continuar sempre trazendo conhecimento útil. E até o próximo Loki Podcast, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém.